prender Lula, mandou prender o Dr. Jorge. Depois que ele foi lá, falou no microfone, Lula recebeu. 3 dias depois, o cara de Conselhinho foi lá e deu uma candidatada e mandou prender ele. Deixou ele no dia preso lá, mas soltou, porque não era infundado a prisão. Não tinha sentido. Né? Então os caras aprendem com sacanagem mesmo. Então é esse o país que a gente está, e esse é o enfrentamento que a gente vai ter que fazer esse ano. Vai ser um dia muito difícil, a gente precisa de cada um de vocês para nos ajudar a nós mesmos, a vocês mesmos, porque a oportunidade do governo Lula é uma vitória da classe trabalhadora. Essa é a ideia, beleza? É isso. Muito obrigado, Magalhães Pereira. Foi onde a cidade cresceu, desenvolveu, chegou muito recurso e ele não mediu esforços para trazer os investimentos para cá. Nas crises, ele foi um dos primeiros prefeitos a receber o presidente Lula aqui nessa cidade. Nós acompanhamos. Eu acompanhei de perto, todos aqui acompanharam. Vereador Cláudio Ramos, o Neto não era vereador, nem o Cláudio Ramos ainda, mas acompanharam fazendo a luta. Então é bom a gente registrar isso. Eu o convidei justamente por isso, que eu acho que é importante. É um cara que pode contribuir muito nesse momento de dificuldade agora, que agora é o oposto. É o oposto daquela oportunidade. Porque hoje, acho que não poderia, deve estar, não sei se é sabotagem o que é, mas tudo bem, faz parte da vida. Então, hoje, por que eu digo que é o oposto? Porque hoje é o presidente Lula que precisa muito do apoio do Dr. Jorge Abissão. Então, por essa razão, eu convidei, ele topou vir aqui. Simbolicamente, nós vamos fazer a filiação dele no Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que é importante. O PT tem que pensar grande, e é importante. E é por essa razão que ele está aqui. E sempre esteve do lado do Partido dos Trabalhadores. Nunca negou isso, nunca. Por essa razão, eu acho que é muito importante. Nós estamos tratando de pré-campanha. E pré-campanha, nós podemos tratar a qualquer momento. Não tem nenhum crime quanto a isso. Então, a legislação eleitoral deixa claro isso. E hoje, por ser um ano de eleição, nós estamos cuidando da pré-campanha do deputado Jorge do Carmo à reeleição, que vocês já conhecem muito bem, que inclusive foi secretário aqui, nessa cidade, no governo de quem? Dr. Jorge Abissão. Era secretário de Habitação, que é uma área que o Jorge conhece como ninguém. É um exemplo que o Jorge conhece muito sobre a habitação, regularização urbana fundiária. O Jorge dá aula, porque ele conhece muito. Então, é por isso que nós queremos ter aqui nessa cidade um time forte, organizado. Nós precisamos eleger uma grande bancada de deputado estadual, deputado federal. Certamente o deputado Jorge do Carmo está incluído. Ele, fé em Deus e a luta de vocês aqui, de todos nós, será reeleito, porque é importante para todos nós. O deputado federal Gilmar Tato, que todos também já conhecem. O deputado Gilmar Tato já foi um dos mais votados do PT aqui nessa cidade. É exemplo do deputado Jorge também. Entendeu, doutor Jorge Abissão? Cláudio Ramos, Neto Cambiri, que está firme na campanha aí. Eu tenho certeza, pela história do deputado federal Gilmar Tato, que é um dos vice-presidentes nacional do Partido dos Trabalhadores, que está rodando o país em busca da tarifa zero, que ele vai falar aqui, que é fundamental para todos aqui, para todos nós, que é o que mais pesa no bolso do trabalhador, o quê? Justamente o custo do transporte público. E o Gilmar vai tratar disso porque ele tratou direto com o presidente Lula, aí tem a historinha, ele vai contar. Então, esse recado que eu quero deixar aqui para vocês. Eu acho que nós temos que fazer uma luta grande aqui. Essa cidade, nós sabemos que é uma cidade que ela vem, nos últimos anos, governada pela direita, extrema-direita, que não construiu absolutamente nada, que precisa muito, não só os vereadores, mas também as lideranças, da publicidade de tudo aquilo que é feito aqui com o recurso do governo federal, o governo do presidente Lula. O vereador Cláudio Ramos disse isso aqui, a narrativa, mas essa narrativa precisa passar pela liderança, mas especialmente pelos vereadores. Especialmente pelos vereadores, tem que
trazer isso a público. Eu sei que a rede social contribui muito, mas a tribuna da Câmara é fundamental para dar publicidade para isso. Olha, a gente observa tanta coisa. E o Neto disse que, o Neto falou muito dessa questão do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, o povo que vota neles. E, lamentavelmente, tem um pedaço da sociedade, eu sempre digo, tem um pedaço da sociedade, um percentual, em torno de 15%, isso é cientificamente comprovado, em torno de 15% da sociedade sofre de uma patologia. E confirmou-se isso com os números da pesquisa da Folha divulgada ontem e o extrato do dia de hoje. Com tudo o que aconteceu, 88% estão firmes com o Flávio Bolsonaro. E 62%, que é aquele percentual que eu disse, Benê, disse que ele está certo. Então, roubar está certo. Fazer o crime que ele está fazendo está certo. Nós temos que fazer essa narrativa, nós temos que combater essa narrativa. Isso que tem um avião que o povo pegou um avião aí, tinha vários deputados federais, tudo do PL e da extrema-direita, do PP, junto com o Flávio Bolsonaro, viajando. Nicolas, não sei mais quem, inclusive um de Ferraz. Qual o nome dele, doutor Jorge Abissão? Gambale, junto no avião do Vorcaro. Olha aí, o povo de Ferraz, Pelé, você que trabalha no setor de comunicação aqui, é bom que saiba disso. Nós temos que combater isso. Porque muita gente aqui não sabe, mas ele está lá no epicentro dessa bandalheira que está envolvendo o bolsonarismo. Beleza? Tamo junto, vamos à luta e obrigado. Jorginho tá bem? Jorginho é meu parceiro. Nosso microfone é aquele, chefe. Por favor. Eu já estou meio destreinado, viu? Mas eu vou tentar aqui ser breve, rapidamente, cumprimentar a Roberta, Eliette, William, Leandro, Miguelito, de forma especialíssima, nosso deputado federal Gilmar Tato, Jorge, que foi nosso secretário de habitação aqui, nosso deputado, Senival, Cláudio Ramos, o nosso vereador Neto, Luiz Gabriel, Mané e a todos vocês. Em nome daquela gatinha ali, tá certo, a Roberta, cumprimentar todas as mulheres, todas. Eu já vou pegar aqui o gancho com o Jorge. Jorge foi secretário de habitação nosso e nós, enquanto prefeito, nós regularizamos. Regularizar significa entregar escritura para aquela pessoa, para aquela família que eventualmente teve que ocupar uma área, depois fez a sua casinha com dificuldade e aí não tinha documento. E o Jorge, juntamente conosco, nós regularizamos 8.000 casas em Ferraz, 8.000. E o pessoal falava, não, tem que derrubar, não, tá irregular, tá. Não, vai derrubar, eu ia falar uma palavra, porcaria nenhuma. E aí regularizamos 8.000 casas. Fizemos 500 casas de graça, grátis. Nós entregamos aqui na Tancredo Neves, outros autonomistas. Não é quaquaquá, é conversa que é real. Dá para conferir, né, Jorge? 500 casas de graça. Por quê? Porque o presidente Lula entregou para a gente, no PAC 1 e 2, quase mais de 60 milhões, para a gente fazer o quê? Acho que é a doutora Elaine, ela quer que eu vá embora. Sábado eu saio com ela, vai me matar hoje. Bom, e aí o presidente Lula do PAC entregou para a gente mais de 60 milhões, e nós fizemos o quê? Canalização de córrego. A história de Ferraz tinha um córrego canalizado. Nós canalizamos mais de 17. E para canalizar córrego, tinha famílias que moravam na beira do córrego. E aí como é que eu faço? Passo o trator, arranco o cara de lá e... Não, nós fizemos toda a inscrição daquele povo, daquelas famílias, pagamos aluguel social, alguém deve saber disso, por 2 anos, e depois de 2 anos
morar bem 1, morar bem 2. E entregamos as casas. Se alguém achar que eu estou mentindo, pode levantar a mão. Aí, nós usamos o dinheiro do presidente Lula. Hoje nós temos uma cidade que tirou absolutamente, Senival, 200 milhões de empréstimo. Não tiramos nem um centavo em 8 anos. 200 milhões de empréstimo. Dava para construir 4 regionais. E você não consegue citar uma obra na cidade. Tá certo? E aí nós precisamos mostrar para o presidente Lula, senão nós vamos passar vergonha, para o Senival, para o deputado Jorge e para o Gilmar, que nós precisamos ganhar a eleição aqui. O Lula precisa ganhar a eleição aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, vou ser breve. Eu estou no PSB há 40 anos, Senival. Desde 1986. E hoje eu estou aqui para compor, embora eu sempre tive à frente desse trabalho da esquerda e do PT, para compor essa frente para a gente derrotar os Bolsomaster. Esses Bolsomaster. É escândalo todo dia. Todo dia. O trabalhador, a dona de casa, não pode aceitar o que está acontecendo no país. Há que se ressaltar, Cláudio, que o presidente Lula, quando foi preso 580 dias, e não é privilégio dele, que eu também fui preso, tá certo? 60 e tantos dias, mas depois de 3 dias que eu levantei a mão do presidente Lula aqui, e aí decretaram minha prisão, que era assim que a direita resolvia as situações deles. Enfim, e o presidente Lula foi investigado pela CIA, pelo FBI, por todos os órgãos de inteligências do planeta, para ver se deixava o cara preso lá pro resto da vida. E eles não acharam absolutamente nada. Aquele Moro foi para os Estados Unidos 4, 5 vezes, para falar com o FBI, com a CIA, para ver onde é que tinha dinheiro do Lula guardado na Suíça, enfim. Nunca acharam nada, porque é o presidente, ele e o nosso vice-presidente, Geraldo Alckmin, os caras mais honestos da história da política mundial. O Lula, e aí eu vou contar uma historinha, me permite, rapidamente. Um dia, eu vou fazer um despacho com o governador, na época Alckmin. Governador, Ferraz tem uma estação que é uma vergonha. Faz 45, 50 anos que não recebe uma mão de tinta. O senhor precisa me dar uma estação nova. Não, então tá bom, nós vamos resolver, eu vou dar a estação e tal. Tá bom, posso ir lá anunciar? Pode anunciar. Vim aqui e falei, olha, Ferraz vai ter uma estação padrão metrô, papapá, papapá. Passou 2 meses, eu recebo uma notificação da CPT me dizendo o seguinte, olha, Ferraz vai ficar para a 2ª fase. Agora nós vamos fazer Carapicuíba, nós vamos fazer não sei aonde, e Ferraz... O que eu fiz? Tá bom. Fui lá no presidente da CPT no mesmo dia. Olha, não, ele não tem agenda, mas vai atender. Vai atender na porrada, se for o caso. Esperei 1 hora, o cara atendeu. Pois não, prefeito, olha, pode acreditar que nós vamos ter uma estação, viu, Gilmar? E daqui 2 anos, eu falei, porra nenhuma, desculpa. Não vai nada, você vai fazer a estação que o governador prometeu agora. Mas como? Ó, vou te avisar uma coisa. E agora eu também não quero só estação. Eu quero estação, eu quero derrubar o hospital de São Marcos, fazer um hospital novo. E eu quero mais pavimentação de algumas vias importantes da minha cidade. Não quero mais a estação. Não, prefeito, não vai ter jeito, você vai ter que aceitar. Eu falei, então tá bom. Vou te avisar uma coisa, é bom vocês saberem. 4h30 da manhã vai passar o primeiro trem em Ferraz. E eu vou meter os tratores da prefeitura no trilho. E não vai passar trem porra nenhuma lá. Enquanto você não garantir que Ferraz vai ter estação. E aí depois de 2 dias o governador me chama e fala, não, prefeito, eu vou te dar o hospital, a estação e o que você pediu. E aí por que eu estou fazendo essa comparação? Porque o presidente Lula, quando fizeram o tarifaço, não, o tal de Tarcísio falou assim, não, tem que dar o que o
Trump quer, faz uma boa vontade, tira as calças do Trump. O Lula falou, eu não negocio a minha soberania do meu país. Ele vai ter que baixar, porque nós não somos, aqui não tem cidadão de segunda categoria. Chega de tratar a gente como vira-lata do mundo. Não vou aceitar. E o Trump teve que, ao contrário, baixar e chamar o Lula para negociar, tá certo? Porque é um homem, é um estadista de verdade. É um homem que merece o respeito do mundo inteiro. E às vezes eu ouço um banana, eu não quero nem falar mais um palavrão, defender o Bolsomaster. Nós precisamos defender a honestidade, a dignidade, a soberania desse país. E isso faz o Gilmar, nosso deputado, isso faz o Jorge, lá no Congresso, na Assembleia, e o Senival na Câmara Municipal. Nós precisamos nos unir muito fortemente para dar a maior votação da história que o PT já teve em Ferraz, para o presidente Lula, para os nossos deputados, tá certo? Quando eles forem autorizados a serem candidatos, porque vai ter a convenção, e a gente não pode pedir voto antes disso, mas nós estamos anunciando que eles serão candidatos. A convenção vai fazer isso, e a partir daí nós precisamos se unir, tá certo? Como a gente se uniu durante 8 anos no governo aqui nosso, em que o PT teve 5 secretarias nos 2 governos, 5. Nunca mais o PT participou de governo nenhum, né, Cláudio? Enfim, então eu vim aqui dizer para vocês que eu sou um soldado. Eu não preciso ser candidato a prefeito mais, tá certo? Pode ser o Cláudio, pode ser o Neto, pode ser o Mané, não tem problema algum. Pode ser o Luiz Gabriel. Eu estou aqui como um soldado, para dar a mão para vocês, para conversar, para andar a cidade e para dizer quanto a nossa soberania, a nossa dignidade e, sobretudo, a nossa honestidade, entendeu? Está acima de tudo. E eleger, né, assim que possível, o nosso deputado Gilmar Tato, o Senival, o nosso deputado estadual, o Senival não é candidato, mas o nosso deputado estadual, Jorge, que é meu xará. Bom, Deus abençoe grandemente. Vamos à luta! Muito obrigado, doutor Jorge Abissama! Obrigado! Ele falou, é mundo, galáxia e planeta. Então o Jorge era do planeta, o Senival melhor do mundo, tá certo? E o Gilmar, que é o nosso deputado federal, gente da gente, o melhor da galáxia, deputado federal, Gilmar Tato! Rumo à eleição, a reeleição, hein? Vamos lá, Gilmar, faça uso. Boa tarde, companheiros, companheiras. Eu queria, em nome do Luiz, cumprimentar todos os petistas aqui, presidente. Boa sorte aí na sua empreitada. Cumprimentar aqui a Roberta, em nome da Roberta Eliette, todas as mulheres, e dizer que nós temos uma batalha muito grande pela frente, junto com o William, com o Leandro. Cumprimentar aqui o Mané do PT, meu amigo, que tem a missão de coordenar a nossa dobrada aqui em Ferraz, viu, Mané? O Pepino está com você, o Miguelito também, companheiro, estamos juntos. Cláudio Ramos, vereador, bastante competente, assim como o Neto do Cambiri. Senival, meu amigo, que coordena a nossa dobrada no estado inteiro. E nosso deputado Jorge do Carmo. Obrigado, Jorge, por você me dar a vez, que eu vou falar e você é mal educado, vou ter que ir embora. Tem que pegar o avião aqui em Guarulhos. E dizer, doutor Jorge Abissama, prefeito, que na qualidade de vice-presidente nacional do PT, o senhor é bem-vindo. O senhor não precisava, eu tenho certeza que eu falo em nome do PT aqui de Ferraz também, o senhor não precisava entrar no PT, porque o senhor sempre esteve do lado. O senhor sempre esteve do lado do povo, o senhor sempre esteve do lado do Lula, o senhor sempre esteve do nosso lado. E no momento mais difícil do presidente Lula, o senhor teve a coragem, o senhor teve coragem naquele momento que o Lula estava prestes a ir para a cadeia e preso injustamente, entendeu? Ele se expôs. Ele foi um dos poucos prefeitos
que chamou aqui, fez uma plenária com o presidente Lula, tirou foto com o presidente Lula e para nós do PT é uma alegria, uma grande honra você estar nas nossas fileiras e tenho certeza que você com humildade vai ser soldado e tal, mas nós vamos ter que fazer pesquisa, comparado. Cláudio Ramos, nós vamos ter que fazer pesquisa, o que é melhor para o PT aqui, entendeu? E acho que você vem em boa hora. Eu tenho que ir para Brasília, nós vamos votar, o Cláudio Ramos falou, nós vamos votar semana que vem o fim da escala 6x1, a escala 5x2. Nós estamos defendendo a bandeira de votar para começar imediatamente 5x2, não é esperar a transição de 2 anos, 10 anos, o lado de lá quer fazer uma transição de 10 anos, e 40 horas semanais sem redução de salário. Então, é essa bandeira que nós estamos fazendo, e eu tenho uma luta, gente. Eu conversei com o presidente Lula no dia 23 de agosto do ano passado. Eu falei, presidente, o senhor já fez muito para o Brasil. O senhor investiu na educação, na saúde, Minha Casa Minha Vida, pleno emprego. O senhor é reconhecido lá fora. O Brasil tem orgulho muito grande. O mundo tem um orgulho muito grande de ter o senhor, porque ele é respeitado em todo canto. Mas tem uma coisa que está faltando nós fazermos para o povo brasileiro, que é o que está no artigo 6º da Constituição brasileira, que é o transporte gratuito. O transporte gratuito, ele é um serviço essencial, como a educação, como a saúde, como a segurança. E é o único serviço que a pessoa paga para poder usar. E a gente não parou para perceber isso. Não é estranho se uma mãe levar uma criança na creche e pagar R$10 para deixar a criança? Não é estranho se a gente for no posto de saúde e ter que passar num guichê e pagar R$10? Também devia ser estranho o fato da gente entrar no sistema de transporte e pagar. Porque todo mundo tem que pagar esse serviço essencial. E eu falava para ele, presidente, o senhor tem milhões de pessoas que ainda pegam moedinha para poder pagar a passagem. Tem gente que deixa de ir em culto, na missa, ir numa consulta médica. Tem gente que não vai num parque, não vai numa atividade esportiva, cultural, porque não tem dinheiro. Não é verdade, gente? Não é verdade? Então, a sociedade tem que pagar em relação a isso. E ele falou, olha, Gilmar, realmente, eu sempre digo que a cabeça pensa onde o pé pisa. E faz tempo que eu não pego o ônibus, ele falou. E eu vou pedir estudos. Então, ele pediu estudos para o Ministério da Fazenda. Nós vamos colocar no programa de governo do presidente Lula, para a próxima. Então, uma das bandeiras, e eu quero continuar sendo deputado federal justamente para continuar esta luta de implantar a tarifa zero em todos os municípios do Brasil. Nós temos o Sistema Único de Saúde, que tem responsabilidade de dinheiro do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios. Criar um Sistema Único de Mobilidade, a mesma coisa. Aonde não é só... Qual que é a diferença da saúde do Bolsa Família? O Bolsa Família é só para quem precisa. A saúde, todo mundo pode usar a saúde, sendo rico ou pobre. É a mesma coisa do transporte. Todo mundo pode usar. É para todo mundo, porque é universal. Então é essa luta. Nós estamos num esforço muito grande na coordenação da campanha do presidente Lula e aqui do Haddad, para eleger o Haddad aqui em São Paulo. O Jorge vai falar sobre a Sabesp, sobre tudo que está acontecendo, e reeleger o presidente Lula. Essa campanha não vai ser fácil. O país está muito polarizado. Tem um lado que está doente, tem um lado que prega ódio, prega armas. Nós temos que pregar amor, solidariedade, coletivismo, livros. É esse o nosso lado. É o lado da solidariedade, o lado que quer um povo trabalhador, pessoa que rala, o lado da família. É o lado que quer um país que seja respeitado lá fora e não lambibota dos Estados Unidos. Por isso que nós temos que fazer com que isso aconteça. O do lado de lá eles estão muito bagunçados, eu não quero falar deles. Nós temos que falar de nós e tentar convencer mais gente para poder estar nesse projeto. O Brasil é um país muito desigual, muito desigual. Quando a gente foi cumprir uma promessa do Lula
de isenção do imposto de renda, que tinha que aprovar o IOF, eles nos derrotaram. Mas mesmo assim o Lula com a Haddad aprovou o imposto de renda, nós conseguimos aprovar na Câmara Federal. Agora, para aprovar a escala 5x2, de novo eles não estão querendo. Porque sempre quando é política para o povo, eles não querem. Eles não querem. Então o que nós temos que fazer, gente? De 513 deputados em Brasília, nós temos 140. É minoria. É minoria. Por isso que no governo Lula, nos ministérios, vocês vêem gente de outros partidos, gente que às vezes nem apoiou Lula, nem apoiou nós, por causa disso. Então nós temos que ter uma bancada de senadores, uma bancada de deputados federais, de estaduais, governadores, do nosso lado. Então todo aquele povo que vai votar no Lula tem que votar também nos candidatos do Lula, tá certo? Porque se não fizer isso, gente, a dificuldade continua em Brasília e não é fácil. Vocês não têm ideia do que é estar toda semana junto com aquela turma do lado de lá. É difícil, mas como a gente está do lado certo da história, vocês não tenham dúvida que nós não vamos esmorecer, nós vamos derrotá-los de novo, para Lula continuar governando esse país. Um beijo no coração de vocês, Jorge, tamo junto nessa empreitada. Obrigado, gente. Forte abraço. Deputado estadual, detentor do mandato que São Paulo precisa, doutor Jorge do Carmo, uma reeleição 2026. Alô, Severo, obrigado. Boa tarde, gente. Solta esse trem aí, ó. Solta aí que eu preciso ouvir. Boa tarde a todos vocês, boa tarde a todos vocês. Quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Quero cumprimentá-los, me pedir desculpa porque cheguei um pouquinho atrasado, porque estava no outro compromisso, não consegui cumprimentá-las e cumprimentá-los pessoalmente, mas sinto-se todos cumprimentados. Quero aqui, essa mesa está muito composta de lideranças boas, de companheiros e companheiras valorosos. Roberta, esse dia tem uma atividade vossa, né? Fui convidado, muito obrigado pelo convite, não consegui ir, pedi para o assessor nossa representar os nossos mandatos, muito obrigado, prazer em revê-lo, parabéns pela luta, pelo trabalho, Eliette, parceira nossa, está retomando aí o trabalho com a gente, uma parceira de muito tempo aí, já nos ajudou em outras oportunidades, né, vereador? E vai continuar nos ajudando. Leandro, o pessoal está falando, Naldinho, eu conheço como Leandro, mas seja Leandro ou Naldinho, é esse camarada aqui, que é um parceiro grande, é o mesmo, a mesma pessoa. O William, que faz um trabalho também, ele é também, você também, magnífico na área do terceiro setor. Essa questão do terceiro setor está tomando conta das comunidades, e é um trabalho, na verdade, é representar, muitas vezes, o Estado que não faz. Então, a iniciativa privada tem feito isso, e você tem uma instituição, vocês têm um trabalho maravilhoso. Nosso amigo Miguelito vai ser vereador uma hora vai dar certo. É igual água mole em pedra dura, tanto bate até que for. O Mané, meu Severo, meu amigo Severo, o Mané que junto com outras pessoas aqui organizaram essa plenária, está maravilhosa, você. Viu, Mané? Obrigado pela sua contribuição, pelo seu trabalho, por tudo que tem feito aí. O nosso presidente, Luiz Gabriel, grande parceiro, foi reeleito, parceiro nosso aqui da cidade de Ferreira Vasconcelos, presidente municipal do Partido dos Trabalhadores aqui. Saudar o meu vereador, o nosso vereador Neto Cambiri, um vereador guerreiro, um vereador pé de barro, um vereador que não sai da comunidade, que o povo gosta dele e reelege ele, porque ele representa muito bem a comunidade onde ele está. Cumprimentar o Cláudio Ramos, que é um dos vereadores que eu mais antigo no sentido de que tem mais mandato pelo PT aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos. Quando eu estava aqui na secretaria, o vereador Luiz Cláudio Ramos ainda não era vereador, em seguida ele assumiu. A gente fez um trabalho conjunto, muito bom. Eu tenho muito respeito pelo seu trabalho, por aquilo que você fez. Que bom que você também reconhece o trabalho que nós fizemos conjuntamente. Tudo isso graças a um governo popular, a um governo democrático, ao governo que o Jorge Abissan, nosso parceiro, amigo, me deu a honra, me deu a alegria, e o PT, Mané, me deu a honra e a alegria de ser secretário de habitação, a princípio de habitação e meio ambiente, não foi prefeito. Em seguida, o prefeito desmembrou a secretaria e criou a Secretaria do Meio Ambiente. Mas foi para mim uma honra, uma alegria ter ajudado, ter contribuído para o governo do Jorge Abissan, para o governo do PSB, o governo do PT, o governo da frente de esquerda,
porque o Jorge Abissan sempre esteve do lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Todas as vezes que ele foi chamado para discutir a campanha do presidente Lula, ele sempre esteve na trincheira. Então, seja muito bem-vindo. O PT se enriquece com sua participação, sua vinda, sua filiação. Questão de candidatura, como você disse, é um outro momento, é um outro processo, é mais para frente, depois nós vamos discutir isso. Agora a eleição é para presidente da República. A principal eleição esse ano é para presidente da República. E nós, como disse o nosso sempre prefeito Jorge Abissan, nós não podemos vacilar para a gente sequer correr risco de não ganhar a eleição com maioria absoluta para o presidente Lula aqui. Senival Moura, que é meu parceiro, meu amigo, de muita caminhada, de muito tempo, a gente, quando o Senival é candidato, ele é meu vereador. Quando eu sou candidato, ou pré-candidato agora, eu sou o candidato dele, ou pré-candidato dele. Então, porque nós temos uma parceria, junto com o Gilmar, de caminhar junto e defender a região ODT, a região leste, a cidade de São Paulo, mais especialmente Ferraz de Vasconcelos. Dizer para vocês que eu vi todos que me falaram e me antecederam aqui, já falaram quase tudo que eu queria falar. E falar por último tem sempre os prejuízos, né? Porque já foi falado quase tudo e às vezes algumas pessoas já foram embora. Aí você fica no prejuízo, né? Mas eu vou tentar aqui, né, Benê? Vou tentar aqui falar de algo que eu penso ser importante. Esse estado que é governado por esse forasteiro que veio lá do Rio de Janeiro, e vocês sabem disso, não sabia sequer onde iria votar aqui no estado de São Paulo. Se dissesse para ele onde era a escola que ele tinha que votar, ele não sabia, porque foi tudo fabricado, foi tudo montado. E infelizmente o povo paulista, a maioria, evidentemente, tenho certeza que aqui muita gente não votou. Nós votamos no nosso sempre ministro Fernando Haddad, mas tenho certeza que a maioria votou. Estão só aqui, mas no estado de São Paulo, e ele está governando o estado. E o que ele está fazendo lá? Para as mulheres, ouçam bem e prestem atenção e olhem para mim. O feminicídio está tomando uma proporção, felizmente, infelizmente, de forma muito assustadora. Infelizmente, muito assustadora. Nós precisamos combater isso. Isso se combate com política pública, com consciência. E isso não é um problema das mulheres. É um problema dos barbados. É um problema dos homens. É um problema do machismo, que ainda está enraizado, meu amigo gaúcho, que ainda está enraizado na nossa sociedade. E a gente precisa combater isso. Não adianta a gente achar que esse é um problema da mulher. Esse é um problema da sociedade machista, da sociedade que ainda é misógina, porque a mulher é a companheira que está sempre do lado do homem, e a gente tem que combater isso com consciência, informação, com consciência, com educação. Mas o governo do estado tem um papel importante e necessário, que é ajudar na questão da segurança pública, que é ajudar a melhorar a segurança pública do nosso estado, que a gente sabe exatamente como é que está. Quando vai votar um projeto lá para melhorar a vida dos policiais, é uma vergonha. É uma vergonha. Esse não era o governador da segurança pública que disse para as pessoas que o policial do estado de São Paulo iria ser um dos 10 do país mais bem remunerados, que seria do São Paulo. Não é. Hoje o policial de São Paulo e o delegado, a Polícia Civil, a Polícia Militar, está em 24º numa federação que nós temos, que é o Brasil, de 27 estados, 26 e o Distrito Federal. Ou seja, nunca vai ser a melhor. Chegar entre os 10 está muito longe. Então é mentiroso, engana, fala uma coisa e faz outra, exatamente o contrário. Hoje estava vendo um vídeo que foi feito lá em 2022. Ele dizendo que não iria privatizar a Sabesp. Não iria privatizar a Sabesp. Ganhou o governo lá, fez o que fez com que a Sabesp fosse privatizada, piorou ou não piorou o serviço? Aumentou a conta e piorou o serviço. A gente já sabia disso. A gente já denunciava isso. Mas, infelizmente, muitos deputados, inclusive daqui da cidade, na hora de votar, votaram a favor da privatização. Votaram a favor dessa maldade com vocês, comigo e com a sociedade paulista. Uma empresa que é a Sabesp, uma empresa que dava lucro,
uma empresa que era saudável, uma empresa que era orgulho do povo paulista. E agora, lamentavelmente, a gente está sofrendo as consequências. Mas sabe por que acontece isso? Porque na hora de escolher o deputado, as pessoas acham que tanto faz. Tanto faz votar num, votar no outro, é a mesma coisa. Não é, não. Não é a mesma coisa. Não é? Por isso a gente tem que ter essa consciência de escolher o deputado ou a deputada que a gente quer que seja o nosso representante. Porque tem muitos e muitas que vêm aqui em Ferraz de Vasconcelos e diz que está representando você, diz que está do seu lado, e quando chega lá na hora da sessão extraordinária, vota contra os seus direitos, vota para prejudicar você. Vou dar outro dado para vocês: a educação do Estado. O orçamento desse Estado, do Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo é o segundo maior orçamento da União, do Brasil. Primeiro é a União, segundo é o Estado de São Paulo. Sabe quanto que é o orçamento do Estado de São Paulo? 378 bilhões. O governador, esse forasteiro, Tarcísio de Freitas, mandou uma PEC com a proposta de emenda à Constituição lá para a Assembleia Legislativa para retirar 5% da educação por ano. 5% da educação. Sabe o que significa 5% a menos no orçamento da educação? 11 bilhões e 300 milhões. 11 bilhões e 300 milhões a menos na educação, todo ano. Esse é o governo Tarcísio. É esse que disse que ia estar do lado do povo. É esse que as pessoas se encantaram com ele, com as coisas com o presidente que ele defendia. Por isso, gente, nós não podemos vacilar. Esse ano, nós temos um papel mais importante do que todos os outros. Nós não podemos deixar o Brasil retroceder. Nós não podemos deixar o Bolsonaro se voltar. Foi uma tragédia para o Brasil. E a gente vai querer tragédia de novo para a gente? Nós não vamos querer. Mas não basta a gente só dizer: eu vou fazer a minha parte. Você precisa conversar, precisa convencer, precisa dialogar com as pessoas. Porque tem gente que não gosta de política, não vem numa plenária como essa. Se chamar para uma plenária como essa, eu não vou, porque eu não gosto de política, eu não tenho nada a ver com política. É um erro, é lei do engano. E o Lula fala sempre: ou você se interessa pela política, e se você está achando que os políticos não prestam, se candidate você. Se você acha que você consegue resolver, se candidate, não tem problema. Mas a gente não pode ignorar. A gente não pode achar que o Brasil tanto faz ter um presidente como Lula ou um presidente como os que já passou aqui. Não é a mesma coisa, não tem comparação. Por isso, gente, a responsabilidade nossa é muito grande. Da gente conversar, da gente falar com a família, da gente falar com os nossos vizinhos, com a nossa comunidade, na escola, no ponto de ônibus, em qualquer lugar, para a gente dizer: não vamos retroceder. O presidente Lula é um democrata, defende a nossa soberania, é um cara que vai lá e não abaixa a cabeça. Ele disse que a mãe dele fez ele sem pescoço, que é para ele não abaixar a cabeça para ninguém. O Lula não abaixa a cabeça para Trump nem para ninguém. Por quê? Porque ele está lá defendendo os nossos interesses, o interesse do Brasil. Então nós temos uma responsabilidade muito importante. No estado de São Paulo não é diferente. Ou a gente faz a mudança agora, ou a gente vai amargar mais 4 anos. Mais 4 anos desse governo que só destrói a educação, que só privatiza. A CPTM, a linha 11 Coral, a linha 12 Safira, a linha 13 Jade, tudo vai ser privatizado, já privatizou os outros. Por quê? Porque esse é um compromisso dele com o mercado financeiro. Não é com você, comigo que ele tem compromisso. É com o mercado financeiro, aquele que bancou a campanha dele. Por isso, gente, eu não vou me alongar ainda mais, mas eu queria que vocês soubessem do tamanho da nossa responsabilidade. Eu estou lá na Assembleia, no segundo mandato. O 8º ano, 4º ano do segundo mandato, o 8º ano do deputado. Todas as vezes que eu subo na tribuna para defender a sociedade, para criticar projetos ruins que ele manda lá, eu lembro do semblante das pessoas que votaram em mim, que eu fui conversar e dizer: eu quero ser o seu representante. Porque para mim, não quero nunca ter coragem de trair a confiança que vocês me transmitiram. Por isso, Ferraz de Vasconcelos é uma das cidades que eu mais destino recursos de emenda parlamentar. É para educação, é para infraestrutura, Neto falou aqui, vereador Neto, é para saúde. Todo ano eu destino recursos para cá.
Esses dias eu estava conversando aí com a prefeita, ela falou, o governo Lula destinou 100 milhões só esse ano para Ferreira Vasconcelos. Como é que a gente vai defender outro governo aqui, gente? Como é que a gente não vai trabalhar em massa para que o presidente Lula continue valorizando a nossa cidade? Então nós temos esse compromisso, nós temos esse papel. E o Gaúcho, quero dizer o nome, Gaúcho, cumprimentar toda a militância do Partido dos Trabalhadores, conclamar toda a militância. E vocês também não precisam ser só militante, precisa ser gente que pensa, sabe que o Brasil não pode retroceder. Por isso, daqui para frente, é a gente conversar, convencer com cada um, para que o Partido dos Trabalhadores, para que os vereadores e progressistas dessa cidade, para que as lideranças, os companheiros e as companheiras ajudem a gente a defender um Brasil cada vez melhor. Tá bom, gente? Eu conto com vocês podem contar comigo. Eu sempre defendi essa cidade. Tamo junto. Viva o PT, viva o prefeito Lula. Um abraço.